Fala galera, beleza? Começando um Repara. Eu sei que você tá aí em casa, entediado, na quarentena, preso. Então eu pensei em um vídeo que seria interessante gravar para resolver os seus problemas de tédio, que vai falar um pouco sobre como fazer um bom devocional ou uma boa leitura bíblica. E eu vou estar fazendo algumas distinções entre uma leitura que é simplesmente para ter uma maior familiaridade com a palavra de Deus e uma leitura bíblica que vai mais fundo e procura ter uma intimidade com o texto bíblico. Eu acho que vai ser muito legal e você vai poder usar muito bem o seu tempo livre que você tem agora para conhecer mais da palavra de Deus e mais do Deus que nos salvou. Se liga aí. Bom, antes de começar falando especificamente sobre os planos de leitura bíblica, eu preciso endereçar um assunto muito sério, que foi uma pergunta que minha esposa me fez. Por que que no início dos episódios eu estou falando repara e não reparo, sendo que o nome do meu canal é Reparo? Eu sei que a resposta para essa pergunta é óbvia para os reparadores, vulgo os fãs do canal Repara, mas eu ainda assim vou responder essa pergunta. Bom, Repara é o nome do canal, então quando eu digo que eu vou fazer um episódio do Reparo, eu estou dizendo basicamente cosmovisão. Lembra dos óculos, lá do feitiço que a Hermione usa para consertar o óculos do Harry? Eu estou falando de uma coisa não cristã, em geral, em que eu vou falar de uma perspectiva cristã. Então eu vou procurar criticar ou elogiar alguns pontos de uma obra não cristã de uma perspectiva cristã. Então, esse sentido de cosmovisão. Quando eu falo repara, eu estou falando basicamente sobre eu, principalmente na maioria das vezes, compartilhando alguma coisa com vocês sobre o que está acontecendo comigo ou sobre algum livro que eu li cristão. E então tem a ver com reparar. Então você repara alguma coisa e, obviamente, no caso, então, vocês estão reparando algo sobre a minha vida que eu estou compartilhando com vocês hoje. Então essa é a ideia do repara. E a gente também tem no canal o raciocinando, que é meio óbvio, tem mais a ver com raciocínio, lógico e tal. E a gente tem por último também o rumo ao altar, que meio óbvio, né? Pô, rumo ao altar tem a ver com preparação para o casamento. Então tá aí, eu sei que era óbvio peço pros fãs do canal me perdoarem minha esposa, mas eu tive que explicar basicamente essas divisões das 4 playlists, né? Então o episódio de hoje é um repara. Então, vamos lá, ao tema de hoje. Leitura bíblica ou devocional. E basicamente existem dois tipos. A gente poderia ter esse espectro bem mais amplo, tá? Mas eu vou falar basicamente de duas formas de fazer devocional ou leitura bíblica. E a primeira delas é a mais comum, a maioria das pessoas abusa desse tipo de leitura, é a leitura familiaridade com o texto bíblico. É aquelas leituras anuais em que você começa lá em Gênesis e lê a Bíblia até Apocalipse. E numa certa velocidade razoavelmente rápida, né? Em um ano, em 6 meses às vezes, você consegue ler toda a escritura. Isso é basicamente um plano de familiaridade bíblica. Então você não vai muito fundo na palavra de Deus, você está simplesmente mais interessado em conhecer todo o plano narrativo de Deus, toda a Bíblia, e assim se familiarizar com os diversos narrativas, os diversos gêneros literários da Bíblia, mas você não está indo muito fundo no texto. Eu vou compartilhar com vocês um link do Tim Charles, que ele tem um blog post que está em inglês, infelizmente, mas ele fala um pouco disso, sobre essas diferenças entre um plano de leitura para familiaridade e um plano de leitura ou um modo de você ler a Bíblia para intimidade, que é um pouco que eu vou estar falando mais profundamente com vocês hoje. Uma indicação muito boa para você que está um passo atrás do que eu vou estar falando hoje é que fala sobre a Bíblia, né? Eu não sei quantos de vocês já viram o JubaCast, que saiu semana passada, muito bom, podemos confiar na Bíblia. E eu vou deixar o link aí para vocês. Muito legal, o Gustavo e o pastor Sacha, eles falam sobre como podemos confiar na Bíblia e ele também fala um pouco sobre algumas versões da Bíblia. Então vai ser
uma boa introdução para o vídeo de hoje, se você está interessado em dar um passo atrás e querer saber um pouco mais sobre a Bíblia, sobre traduções da Bíblia, então vai ser interessante você dar uma olhada lá. Bom, eu tenho um plano então para familiaridade e tenho um plano para intimidade, que eu vou falar um pouco mais para vocês agora no final. Mas antes disso, eu queria indicar para vocês alguns planos de familiaridade. Eu sei que muitos já conhecem, né, alguns planos de familiaridade, mas eu tenho um especialmente para indicar para vocês que eu acho que é muito bom, porque ele é um plano de 5 dias. Eu não conheço alguém que faz um plano de familiaridade bíblica que não fique atrasado. Então, por isso que eu acho que esse plano é muito bom, porque por ele ser 5 dias, você tem 2 dias recuperar esses capítulos que você não leu num dia ou outro que você perdeu. Então eu acho um plano muito bom. A minha esposa, ela estava acompanhando esse plano, até onde eu sei. Então é um plano muito interessante. Esses 5 dias eu vou deixar o link aqui para vocês também darem uma olhada. Beleza? Um outro ponto que eu queria compartilhar com vocês é justamente esse plano para intimidade com a palavra de Deus. E aí eu vou compartilhar o meu plano para intimidade com a palavra de Deus, que é um plano que eu estou fazendo. Estou planejando esse plano para durar mais ou menos de 3 a 4 anos, para fazer toda a Bíblia. Então, basicamente, eu tenho essa Bíblia aqui, que eu comprei aqui. Ela é chamada uma Journaling Bible, ou uma Bíblia com anotações. E, como eu falei, ele é um plano longo, né, de 3 a 4 anos, para eu completar essa Bíblia inteira, né, e com anotações. Então, ela é um plano de leitura para intimidade com a palavra de Deus, não simplesmente para familiaridade, que seriam aqueles planos que você lê em um ano a Bíblia. E eu acho que é muito interessante, porque para você que já leu a Bíblia várias vezes, já está acostumado a esse plano com familiaridade, é muito importante você ir para esse segundo passo, ou para um passo que talvez ainda você não deu, que é de você se ter uma intimidade maior com o texto bíblico, você começar a escrever e interagir com o texto bíblico enquanto você estuda. Eu vou compartilhar com vocês algumas boas práticas de alguns livros, alguns vídeos que eu vi, que eu acho que pode te ajudar. Esse vídeo vai ser bem curto em relação a esse plano, tá? Então, se você tem interesse e quer saber mais como que eu faço esse plano de intimidade com a palavra de Deus, você manda um comentário aí e fala, ó, Léo, faz aí um vídeo mais longo e eu vou tentar fazer isso para você. Mas, basicamente, eu vou compartilhar com vocês duas coisas sobre esse plano aqui. A primeira delas, que eu acho muito importante, é a questão do vínculo. Você deve ter um vínculo com a Bíblia que você vai desenvolver essa intimidade. Bom, como que eu tentei fazer isso? Basicamente, uma das formas que você pode fazer isso é colocando o seu nome. A minha esposa, maravilhosa, linda, colocou o meu nome aqui. E muito importante também a data. Por quê? Porque você quer, daqui 3, 4 anos, quando você vê sua Bíblia toda comentada, você quer saber quando que você fez essa Bíblia, quando que você comentou essa Bíblia. E aí você pode também guardá-la junto com as outras Bíblias que você vai acumulando ao longo de anos estudando a Palavra de Deus. Então é algo muito importante. Mas eu acho que a coisa mais importante sobre esse vínculo que eu tentei fazer com a minha Bíblia foi a questão da capa. Por quê? Bom, porque a capa para mim simboliza essas folhas, né? Achei muito legal, é bonito também a capa, né? Mas o principal aqui é porque ela aponta para um versículo bíblico, porque quando eu quero olhar para minha Bíblia, eu quero lembrar de que eu preciso lê-la. Por exemplo, o versículo que essa Bíblia aqui me lembra é Isaías 40, versículos 7 e 8, que eu vou ler para vocês. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Essa capa me lembra desse versículo e me lembra do fato de que eu, Leonardo, sou como essas folhas, eu vou passar. A minha vida, esse dia que eu estou olhando, começando meu dia olhando para essa Bíblia, eu preciso me lembrar de que eu vou passar, assim como essas folhas, assim como o vento vem e dispersa essas folhas, eu, Leonardo, vou passar. Mas o que está aqui dentro não vai passar eternamente. Então eu preciso desse lembrete como incentivo para eu ir pegar esse livro e ler. E estudar a palavra de Deus e ter uma intimidade com a palavra de Deus. Então eu acho que é algo interessante. E algo interessante também, tem muitas Bíblias já com anotações, que eu vou colocar alguns links para vocês, que também tem em português, né? Para vocês comprarem,
que tem a capa toda em branco. Então você pode desenhar na capa, você pode escrever na capa alguma coisa que seja significativo para você, para que te ajude e te incentive a ler a palavra de Deus. Outra coisa que eu acho muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é o color coding, que eu nem sei como basicamente isso seria em português, mas acho que seria meio que legenda com cores. Uma classificação para cada tipo de cor, que aí eu vou mudar a câmera, eu vou tirar daqui e vou trazer para cá para que você possa ver melhor como que eu fiz essas anotações. Bom, tá aí, essa é a minha Bíblia, da Crossway, Journaling Bible, Bíblia com anotações. E aqui está o meu nome, data. A minha esposa linda ainda não escreveu o versículo de Isaías 47:8, mas esse é o plano, que esse versículo esteja aqui. E eu estou seguindo com o meu plano. O Juba Games acabou fazendo com que eu parasse um pouco agora, mas eu vou voltar muito em breve. Então, basicamente, esse seria o color coding. Eu tenho um código, tá? Para cada cor e cada anotação que eu faço na Bíblia. Então, deixa eu pegar aqui uma que tem muitas cores. Então, basicamente, eu sei, quando eu faço uma anotação, por exemplo, em laranja, eu estou querendo enfatizar algo específico, tá? Por exemplo, quando laranja tem a ver com teologia sistemática, tem a ver com a sistematização da doutrina da palavra de Deus. Por exemplo, quando fala sobre algo roxo, eu estou falando sobre algo sobre teologia bíblica, que tem a ver com um tema que une toda a palavra de Deus. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco, tá, das anotações. Tá em inglês o que eu estou fazendo, porque eu queria praticar meu inglês, mas você pode fazer em qualquer língua, obviamente, que você conheça, né? Então, isso ajuda bastante quando você quer ter uma intimidade com a palavra de Deus, não simplesmente uma familiaridade com a palavra de Deus. Eu já terminei Gênesis e eu estou mais ou menos na metade de Êxodo, porém agora eu pulei para Romanos porque a nossa igreja está fazendo uma série em Romanos, então eu já comecei fazendo Romanos já faz algum tempo. Então aqui só para rapidamente mostrar para você o que seria o color coding. Então o amarelo quase não dá para ver, é o basic highlight ou general highlight. Tudo que está em rosa aqui seria graça, né, ou roxo, graça, Jesus, ou biblical theology, teologia bíblica. Tudo que está em verde seria sabedoria, dinheiro ou boa vida. Tudo que está em marrom seria línguas originais, né, ou quando eu faço divisão das seções, eu faço em marrom. Tudo que tem a ver com a lei, ou algo que é moral, ou que tem a ver alguma coisa que tem a ver com punição, eu coloco em vermelho. E tudo que tem a ver com definições sobre algum tipo ou teologia sistemática, eu coloco em laranja, tá? E tudo que tem a ver com poder ou milagres, eu coloco em azul. Eu tento fazer um capítulo por dia, mas como eu quero terminar isso aqui em 3 anos, no máximo 4, eu estou começando a fazer, porque alguns dias realmente não tem como fazer, 2 capítulos por dia. Então, dessa forma eu consigo, mesmo não fazendo todo dia, eu sei que depois de 3 anos, se Deus quiser, essa Bíblia estará completa. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, assine o canal, curta esse vídeo e clique aí no sininho para que você receba as atualizações toda vez que sair um vídeo novo.